Deus. Primeiramente, queria agradecer o convite, da Júnia, obrigado. Queria dizer que é um formato bastante instigante, desafiador, porque você não apresenta um trabalho, mas você se pauta a partir das perguntas. E eu tive grandes dilemas em cima dessas perguntas, que desestabilizam de forma geral, e na minha rebeldia eu acabei criando uma outra pergunta que dialoga, que atravessa várias delas, mas que eu vou tentar trabalhar em cima dela, pontuando várias das questões que foram trazidas nas 7 outras questões. Então eu coloco aqui como proposição inicial como as configurações das telas contemporâneas implicam em novos ou outros desafios para as dimensões criativas / autorais. Acho que atravessa várias coisas, a questão do mercado, da arte, a questão da autoria em si. Já ressaltando que eu estudei durante 6 anos autoria e eu não acredito no autor no cinema, acredito na autoria, mas não acredito no autor, enfim, dissociando uma coisa da outra, mas isso é uma questão que a gente pode debater mais para frente. Então eu queria começar com essas configurações das telas contemporâneas, resgatando um pouco do que o Fernando já trouxe, do que o Jefferson também já pontuou, que uma das características principais desse cenário contemporâneo em relação dessas telas seriam esses diálogos, esses fluxos, esses hibridismos, não só entre meios e suportes, mas também entre perspectivas estéticas. Eu estou falando muito rápido. Essa não é uma perspectiva absolutamente nova, absolutamente recente, criada agora, já vem desde a década de 60, mas com certeza nos últimos anos vem se popularizando, digamos assim, ou vem se trabalhando numa dinâmica que atravessa inclusive o mercado e não só como colocações alternativas ou posturas vanguardistas, Então, só resgatando os conceitos, isso vem desde a década de 70, com a emergência do vídeo, a questão do cinema expandido, do Gene Blood, dos transcinemas, que são mais recentes, da Kátia Maciel, do André Parente, e dessa questão de entre imagens, entre imagens o conceito do Raimundo Bellur, que pauta um pouco as entretelas, que estão dentro dessa ideia que o Jefferson trouxe da complexidade, do pensamento da complexidade, dos atravessamentos, e que eu trabalho muito com os meus alunos dentro da perspectiva de transcodificação, que é um conceito do Deleuze-Guattari, que é justamente, na verdade, atravessa tudo isso, que é essa permutação de características, de configurações entre os meios e os suportes. Então eu acho que ressaltando isso, a gente já traz o primeiro desafio aí para essa criação, dimensão criativa na contemporaneidade entre telas, que é esses diálogos, E um dos diálogos que a gente pode começar a potencializar aqui o debate seria essa ideia entre o cinema e a tecnologia, A arte-mídia, que o Arlindo Machado vai trabalhar muito, e que propõe um grande desafio, que tem muito a ver com o cenário contemporâneo, que é o diálogo entre a criação, entre a proposição de sentido e o exibicionismo tecnológico, onde você acessa obras nas quais você fica fascinada por como elas existem, como elas estão aí, como elas foram feitas, mas não necessariamente o sentido que elas propõem, certo? A tecnologia rouba a cena da proposição de sentidos, da perturbação propriamente artística. Então esse é um grande desafio e que vai atravessar não só uma produção alternativa, mas também uma produção, vai ser apropriado para uma produção comercial. A gente percebe hoje em vários filmes comerciais uma proposição de narrativas labirínticas ou de super efeitos, de hiperrealismo imagético sonoro, que te envolve, mas que gira um pouco no vazio. Eu não estou fazendo uma crítica, porque eu acho que também tem muita coisa boa dentro dessas propostas, mas é algo a se refletir, Essa ideia de uma proposição de enigmas, que o filme, a narrativa, serve para potencializar esses enigmas, onde todo mundo fica tentando solucioná-los, mas não chega em lugar nenhum, não tem uma resposta, Ele só fica circulando nas próprias questões. E que, por um outro lado, também essa ideia de tecnologia e cinema, como próprio dessas telas contemporâneas, vai trazer também um diálogo muito interessante sobre
entre aspas, né, uma gamificação do cinema que tem vários pontos positivos, tem várias interrogações, né, que mexe tanto com uma ideia da interatividade, que atualmente é um grande dilema, né, ou seja, até que ponto essa interatividade é real, até que ponto ela não é, até que ponto ela propõe de fato uma participação efetiva, e eu acho que é um caminho que se está trilhando, que se está se investigando e que provavelmente daqui a alguns anos vai trazer uma nova visão de cinema para a gente, que é a ideia, né, dessa suposta participação, que eu até linkaria um pouco com o que eu falei, essa ideia dos transcinemas, né, da Kátia Maciel e do André Parente, que é essa ideia de que a obra só existe em função do acionamento do espectador, né? É uma obra que só acontece quando é acionada. Ela não existe por si só, ela não é uma obra autônoma, né? Que quebra um pouco com essa perspectiva do cinema, que você senta, que você assiste e tudo mais. Essa ideia da manipulação tecnológica vai trazer um grande desafio, que é essa ideia do que o Michel Morri, o Laurent Julier, falam que é o plano tela. Essa superfície altamente manipulável, né, altamente controlável, que fornece todos os subsídios para essa criação artística. E que envolve uma antinomia muito interessante, que é uma ideia da evolução dos efeitos de pós-produção, né, do hiperrealismo, da questão de uma imagem mais real do que a própria realidade, ou seja, uma imagem absolutamente crível, mas que é cercada por uma série de estratégias de desmistificação, ou seja, ela é tão incrível que ela gera uma curiosidade sobre como ela é feita e ela vai gerar vários outros produtos que vão revelar a forma como ela é feita. Então ela mexe com uma questão muito desafiadora para a criação, que é essa ideia, esse misto entre credibilidade e incredibilidade, né? Essa ideia de você faz um pacto com o espectador, né, onde gera uma relação de cumplicidade, onde o espectador se deixa seduzir por aquilo, mesmo sabendo que aquilo não é mentira. Que aquilo é mentira, desculpa, né? Que aquilo é uma criação. Então, essa relação de cumplicidade com o público, a partir dessa tela, esse plano tela, e a partir dessa relação arte-mídia, ela vai ser bastante característica do cinema contemporâneo e vai potencializar uma ideia estética que é bastante polêmica, mas que é instigante de se pensar, e a gente está aqui para a polêmica mesmo, é essa ideia de uma estética sensual, ou de uma estética sensualista, né? Que difere um pouco as produções, as formas como eram construídas antigamente, a relação que se estabelecia com o público, né? Que a gente pode listar aí uma relação de projeção e identificação, né? Onde a gente vê uma tela onde você atravessa um olhar e vai mergulhar naquele mundo, né? Ou mesmo uma tela fosca, né? Uma tela de distanciamento crítico que te afasta dela, né? E essa estética sensualista, essa estética sensual, ela vai trabalhar numa relação dúbia entre esses dois elementos. Uma relação de cumplicidade, que é a ideia de mergulhar na tela, certo? Mas saber que aquela tela te devolve toda uma série de informações, toda uma série de questionamentos sobre a própria construção dela, né? Então, esse envolvimento sensual próprio desse plano tela, ele estaria vinculado aí, né, com uma embriaguez da visão e da audição, com um flerte com a crença momentânea e com um anseio espectatorial de ser seduzido, né? O público quer viver aquela emoção, quer se deixar seduzir. Então, nesse sentido, a gente pode pensar que essa tela fascinante ou sensual, ela almeja uma imediatez de implicação e participação e se funde em uma poética do jogo de superfícies, né? Uma tela que se acumula, uma tela que transborda, uma tela que potencializa sentidos e sensações, não na sua profundidade de campo, mas na sua profundidade de superfície, de acúmulos, né? E que propõe um desafio muito grande, né? Para a questão... já finalizando, então... que propõe uma questão muito desafiante para o artista, para o autor, para o criador, né? Que é essa ideia de
trabalhar na postura do entre, né? Trabalhar a linguagem do entre códigos, né? Dessa transcodificação que vai proporcionar uma autoria, então não mais como uma versão clássica de uma autoria que vai se dar pela repetição, ou vai se dar pela coerência, ou pela consistência de uma obra que persiste, mas sim no seu potencial, né, de anomalia, de contaminação, seja da contaminação dos meios em si, seja também na contaminação das proposições, ou seja, de um sistema aberto que se estabelece nesse entre, e fazendo uma relação com uma postura moderna, né, a postura que o Pasolini vai trazer da autoria, e que ele trabalha muito nos vazios de indeterminação, que seriam esses instantes poéticos onde uma duração a mais de um olhar, onde um plano que não encaixa no todo, né, ele vai trazer um mergulho do espectador para você acessar várias camadas que tem um universo todo naquela fração de 10 segundos, de 1 segundo. Então, esses vazios de indeterminação dentro de uma linguagem contemporânea, dentro dessas telas, entre telas, talvez possa estar justamente nessa proposição do contágio, né? Dessa proposição de como utilizar essa relação, essa contaminação entre os meios e suportes, trabalhando a favor de uma proposição de sentidos e não a favor de um exibicionismo da própria técnica e exibicionismo da própria linguagem, né? Tem umas coisas, mas a gente pode discutir depois na hora das imagens. Eu trouxe alguns exemplos, eu trouxe um exemplo de um filme que trabalha um pouco nesse misto entre videoarte, videoclipe, cinema, e talvez a gente possa trabalhar um pouco essa dinâmica aqui conceitual na própria prática. Obrigado.